Você já parou para pensar que você não precisa se abandonar para ser uma boa mãe? Uma boa mãe é uma mãe feliz. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Monique Miranda. Essa mulher fantástica, mãe de 3, um atípico que é autista e tem surdez. E tudo que ela evoluiu sendo essa mãe para o Davi. A Monique vai contar sobre todos os desafios que ela teve quando ela descobriu a surdez e também vai contar sobre todas as vitórias dela. A Monique não se deixa bater. A Monique começou com as pratas e hoje faz joias maravilhosas e está conquistando aqui os Estados Unidos. E eu queria receber hoje com muito prazer, com uma alma cheia de alegria, a minha amiga Monique Miranda. Bem-vindos ao Out of the Box. E eu tô aqui hoje com essa mulher maravilhosa, minha amiga linda, Monique Miranda. Oi, Monique, tudo bem, amor? Tudo bem, Sim. Muito obrigada por esse convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. E sim, que bom que a Califórnia nos uniu, né? Impressionante, né? A Monique, assim como eu, é imigrante. A gente veio do Brasil, né? Todo mundo sabe, lógico. Sim. A Monique de Macaé. Interior do Rio de Janeiro. Interior do Rio de Janeiro eu conheço bem. Muito lindo. Monique é mãe de 3 filhos. Foi mãe bem novinha do João. Sim. E depois veio o Davi e depois o Matheus. O Matheus. 3 crianças maravilhosas. O Davi é uma criança atípica. O Davi é autista. E surdo. E a gente vai conhecer um pouco da história da Monique, todos os desafios dela no Brasil, o que trouxe ela aqui para os Estados Unidos e o que essa mulher está vencendo, o que ela está se transformando. É inacreditável, uma história de muita inspiração que vai empoderar todas vocês. Né? Então vamos começar lá em Macaé. Vamos. Davi pequenininho. Davi nasceu. Conta pra gente. Davi não chora. Nasceu. Não vou chorar, mas eu acho que você vai. Eu sempre choro. Eu sou uma chorona. Sim. Bom, Davi pequenininho nasceu, tudo programado, quarto perfeito, esperando ele. E uma criança tão calminha, um bebê tão bonzinho, ficava tão quietinho no berço. Logo assim que ele nasceu, a gente já conseguiu colocar ele no berço, de tão bonzinho que ele era. Sim. E o que nos impressionou inicialmente é que, mesmo com os barulhos da nossa cachorrinha, o Davi não se assustava. Permanecia dormindo. Tá. E eu falava, gente, tive a sorte grande, né? Porque uma criança tão calminha. Quando o Davi estava com aproximadamente 28, 29 dias, mãe sempre sabe. Sempre. Mãe sempre sabe, não tem jeito, né? Primeiro quem dá o diagnóstico somos nós, né? E aí eu senti que o Davi, ele estava quente. E aí eu ligava para a pediatra, ela falava, mãezinha, ele não tá com febre, você já mediu, tá com 36,8, ele não tá com febre. E eu insistia com a pediatra, não, o Davi tem alguma coisa, eu tô sentindo ele quente em mim. Eu sentia-se como se fosse uma quentura interna, sabe? Sim. Já era, né, eu acredito muito em Deus e na espiritualidade, então eu já sabia que era Deus me avisando que algo estava errado com o meu filho, né? A gente sente. E aí, de tanto insistir com a médica, eu acabei conseguindo levar ele no pronto-socorro e descobrimos que ele estava com uma sepsemia. E o que é sepsemia? Sepsemia, na verdade, é uma infecção que começa no sangue, né? É tipo uma infecção generalizada. E começou do quê? Pode ter começado no hospital? Eu acredito piamente que foi uma infecção no parto, que foi o processo do parto. Hospitalar, foi uma infecção hospitalar. Ai, meu Deus. Né? E aí ela conseguiu detectar isso porque ele tinha uma pintinha no rosto, que pra mim era mosquito, e uma pintinha na barriga. Quando foi colher o hemograma, na hora, interna, correndo. Meu Deus. Aí foi pra UTI, ficou internada e eu internada junto na UTI, né? Porque eu queria muito amamentar ele, porque ia ser um remédio pra ele, dito feito foi um remédio pra ele. E depois de aproximadamente 15 dias, ele saiu da UTI e logo depois a gente teve alta para casa e vencemos essa primeira barreira, né? Esse primeiro desafio da vida do Davi. Da infecção, mas até então você não sabia... Eu não sabia nada da surdez. Tá. E
O curioso foi que durante a infecção ele foi tratado com um antibiótico super forte, que eu não consigo recordar o nome agora, mas é um antibiótico que foi intravenoso. E era um antibiótico muito forte que poderia causar surdez, né? Isso estava na bula do... Nossa, era um efeito colateral. Era um efeito colateral do antibiótico. Mas ali a gente não tinha escolha. Inclusive, depois eu fui questionar com a pediatra, depois que a gente descobriu a surdez, e ela falou, você tinha 2 opções, ou usar esse antibiótico ou seu filho ia morrer. Então, que coisa, né, meu? Parece coisas que tem que acontecer mesmo, né? Tem que acontecer. A gente vem pra cá com uma missão. Eu acredito exatamente nisso. Tanto você quanto ele, né? Eu também acredito muito. Eu acredito muito nisso também. E aí, logo depois, o Davi não evoluía. Nós fizemos o teste da orelhinha. E o teste da orelhinha deu negativo pela 2ª vez. Porque assim que nasce, faz o teste da orelhinha. Depois fez o teste da orelhinha de novo. Pela 2ª vez o teste deu negativo, como se não tivesse, assim, um retorno de audição, sabe? E aí, na época, a Flávia, que foi um anjo na minha vida, que eu nunca vou esquecer dela, Flávia Miranda, ela falou pra gente, olha, busca um otorrino e faz o exame Bera, que é um exame que você conecta vários eletrodos na cabeça para poder ver realmente se o som tá chegando no cérebro. Né, na parte dos receptores, né? E aí, ele me deu a notícia. Davi tava com 2 meses e alguns dias. Nossa, bebê. Um bebezinho. E aí, ele me deu a notícia. Olha, realmente, o seu filho é surdo, bilateral, profundo. Profundo, não tinha... O Davi escutava, assim, um barulho de tambor só do lado direito. E mesmo assim, bem alto. E ele com... o amplificador de som, porque assim que nós soubemos que ele era surdo, a gente fez um amplificador de som, a gente mandou fazer o amplificador, que é aquele aparelhinho que geralmente idoso usa, né, quando vai perdendo a audição, e aí ele já começou, então o Davi ele começou a fazer terapia a partir dos 3 meses de idade. Terapia de fala? Para ele ir habituando a escutar. Com alguns sons. Que ele mesmo emitia, de repente. Que ele mesmo emitia. Não que ele ouvia. Não, que ele ouvia também. Que ele ouvia um pouquinho, então, do lado do tambor. Só que com o amplificador, aumentava um pouquinho essa possibilidade, né? Então, ele acabava ouvindo mais um pouquinho. Mas também para poder integrar ele no mundo da audição, né? No mundo dos sons. Sim. E aí, ele foi fazendo a terapia desde os 3 meses de idade, o Davi. Ele colocou o aparelhinho, na verdade, com 5, o amplificador. Mas a terapia, na história da vida do Davi, começou com 3 meses de idade. Nossa... E aí, depois, teve uma família na minha cidade, a Dani e esqueci o nome do marido dela agora, e eles ficaram grávidos de trigêmeos. E 2 dos meninos nasceram surdos. Sim. E aí, eu, na época, em Macaé, foi uma das primeiras, assim... a lidar com isso. Ali na nossa comunidade, ali a lidar com isso, né? E o Davi foi uma das primeiras crianças a fazer o implante coclear bilateral no Brasil. Então, o Davi, logo depois, quando a gente descobriu que ele era surdo, veio a possibilidade do implante coclear. Era uma coisa nova? Não era uma coisa muito nova, mas no Brasil era uma coisa nova, uma possibilidade de audição nova, né? E para que ele pudesse ter essa possibilidade de fazer essa cirurgia, ele precisava ter os órgãos internos do ouvido completamente perfeitos. E o que seria isso? A cóclea dele, que é o labirinto, precisava ser perfeito, né? Não podia ter nenhum tipo de deficiência ali, né? E porque ele tinha a cóclea perfeita, faltava somente os cílios. Na verdade, os cílios que levam o som para dentro do cérebro. E porque era perfeito, ele pôde fazer o implante coclear. E aí, na época, ele foi um dos primeiras crianças no Brasil a fazer bilateral, porque era um tempo de cirurgia muito grande. Então, precisava ter coragem para deixar... Quanto tempo ele tinha de vida? Ele tinha 1 ano e 4 meses. Nossa, um bebê. Ele era um bebê. E eu lembro, que eu entreguei ele com tanta coragem. Lógico. Pro médico. Tava todo mundo preocupadíssimo comigo, porque eu não pulei um pouquinho essa parte, mas eu já estava grávida do Matheus. Porque eu engravidei do Matheus, o Davi tinha 6 meses.
Eu lembro que as pessoas falavam bem assim, Monique, a gente tá chegando. Eu tinha 2 amigas que estavam indo pra Niterói, que a cirurgia do Davi foi em Niterói, e elas falavam assim, Monique, a gente tá levando chazinho pra você, tá? A gente tá levando chazinho, não fica nervosa, vai dar tudo certo. E eu assim... É uma força que vem na gente, assim, como mãe. Rindo. Eu tinha certeza que aquilo era o que eu tinha que fazer pro meu filho. E o mais impressionante também é que todo mundo falava assim, mas como assim você vai fazer essa cirurgia no seu filho antes de você ter o outro? Porque eu tava com 38 semanas quando eu operei o Davi. Nossa. E é mais força ainda, tá com o segundo filho, a gente fica mais forte ainda. Nick, você é louca, porque, né? Eu falava, louca não, deixa eu resolver o problema desse filho. Antes do outro nascer. Antes do outro nascer, tá certo. Eu não sei como que o outro porque a gente sabe como é quando tem um bebê, né? Exatamente. Nossa, que bom, você teve na hora certa. Isso. Deus te iluminou, você pegou todos os sinais ali. Exatamente. E também eu lembro que a Flávia falava muito isso pra mim, por isso que eu falo que ela foi um anjo, assim, na nossa vida. Porque ela falava, Monique, o Davi está na idade de ouro. Não perca o tempo. Olha que legal. Não perca o time. Então, eu lutei muito para ele conseguir fazer essa cirurgia. Na época, a gente teve que quase que entrar na justiça, porque não chegou a entrar na justiça, mas para poder aprovar, né? Sim. Ainda mais o Brasil, né? E foi muito curioso. Eu vou abrir um parênteses aqui, que eu acho que essa parte também é muito legal. Na época, a gente queria um médico para fazer a cirurgia, mas na época a gente não podia ter acesso a esse médico, né? Esse médico, ele era muito caro e a cirurgia com ele também precisaria ser particular, enfim, não ia ser possível ter esse médico. E ele era pioneiro de implante coclear no Brasil, ele atendia tanto no Rio quanto no Hospital das Clínicas em São Paulo. E aí eu falei, ok, a gente não pode ir esse, vamos para um outro, né? E aí eu descobri um médico porque eu liguei para poder tentar marcar com esse médico japonês, e aí descobri que ele era tudo particular. Aí me referiram um outro, o Dr. Felipe Félix. Tá. Que também maravilhoso. De São Paulo ou do Rio? Do Rio. Tá. Maravilhoso ele. E aí me referiram ele. E aí eu falei, ok, fui lá, adorei o médico, um ser humano, assim, muito querido. E aí, quando o Davi foi fazer a cirurgia, já estava pronto. Eu vou te passar essa foto para você conseguir colocar essa foto no podcast. Eu vou colocar, por favor, me passa. Ele bebezinho com a roupinha toda de cirurgia, com a touquinha. Bate na porta, assim. Na hora que abre, o tal médico. Olha, eu me arrepio até aquele que você hoje. não... Ai, gente. Até hoje. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Que legal, meu. Eu tô aqui pra fazer a cirurgia do Davi junto com o Dr. Felipe Félix. Nossa. Eu, assim, naquele dia, eu entendi que o meu filho é muito abençoado. Davi, ele abre portas, é impressionante. Tudo pra ele dá certo e ele consegue. É que ele é um menino assim, tá sempre aquele sorriso dele. Ele é de ouro, Davi. Ele é um fofo. Sou fã do Davi. Tá. E de você também, sempre falei, uma guerreira, assim, uma mulher abençoada que não foge à luta, nunca. E Deus abençoe e tá sempre junto, sabe? É verdade, sim. Quando a gente pega... Bota o escudo ali e vai, ele tá junto, né? Verdade. E assim, aquilo me emocionou tanto, porque eu entendi de verdade que Deus, assim, ele faz, né, infinitamente daquilo que a gente pensa ou imagina, né? Exato. E aí, quem operou o Davi foi esse médico e o Dr. Felipe Félix. A cirurgia foi um sucesso, foram 6 horas de cirurgia, e depois o Davizinho, né, foi pra casa, depois de um mês... Ele ativou os implantes, eu já com o Matheus com 28 dias no colo. Foi logo depois que eu implantei o Davi, eu já tive o Matheus. E aí foi um sucesso, o Davi conseguia ouvir alguns sons? Isso. A primeira vez que ele colocou o implante, ele chorou, mas isso é bem normal, né? E aí logo depois ele começou, é bem pouquinho, bem step by step mesmo, vai acostumando. Como que é o implante? É pequenininho? Não, o implante, ele é um conector externo. Na verdade, é um conector... É colocado um conector interno com um fiozinho, assim, um eletrodo que faz o caminho na cóclea. Exatamente a falta dos cílios. Sim. Esse eletrodo para poder conectar aonde, a audição, levar o som para dentro do cérebro. E aí fora tem um outro, esse aparelhinho de dentro é um ímã, aí fora coloca um outro que conecta com o de dentro, e aí o de fora é um microfone.
Nossa. E aí leva o som pra dentro do Posso cérebro. te falar uma coisa, já que a gente tá falando disso? Você sabe que eu perdi minha audição 100% do lado direito. Não sei. Eu não escuto nada. Nasceu um neurinoma, que é uma bolinha, no meu canal de audição. E pode ter uma cirurgia que faz, que pode tirar, mas pode dar um negócio de labirinto. Então ele fala que é melhor não mexer, que pode crescer quando eu tiver uns 90 anos. Mas eu nunca tentei um aparelho, uma coisa que de repente amplificasse, Sim. porque essa bolinha obstrui bem o meu canal de audição. E é legal você falando isso, que de repente me deu até uma luz para procurar, uma né? luz, com certeza. Que E até legal, o próprio Monique. implante coclear mesmo, né? Por mais que ele seja um aparelho visível, mas existe óculos, existe, né? A gente não tem, isso não é um problema. Eu não tô com romantizando, certeza. mas você sabe como eu sou. Eu sempre levo para um lado sei. mais... Eu falo que esse eu não escuto. Eu não quero ouvir ninguém reclamar e me encher o saco. Eu deito desse lado. E eu não escuto nada. Mas você tá certíssimo. Eu falo isso do Davi Né? também. Eu falo, Davi gente, é ótimo, por isso que ele tá sempre tudo no astral, na vida tem um lado bom, né? É. Imagina o Davi dormindo, que ele não ouve Nossa, nada. sono perfeito. O sono dele deve ser perfeito. Gritaria, injeção de saco, nada, né? Exatamente. Ele é um figura, ele tem um senso de humor maravilhoso. Ele tem um senso de humor maravilhoso. Ele é um comédia. Todos os professores dele falam. Que Davi bonitinho. Davi é silly. Mas peraí, não ficou aí. Nasceu o Matheus. Nasceu o Matheus. Lindo, maravilhoso também. Lindo. Mas, e aí também é difícil depois, conforme vai crescendo o irmão, né? Porque eles Essa se acham etapa que a você gente dá também mais passou. atenção pro outro, pro atípico. Mas quando veio o diagnóstico de autismo do Davi? Então, o diagnóstico de autismo, ele veio com a não evolução do Davi em relação à fala. E aí, eu conhecia um casal lá na minha cidade que ficaram grávidos de trigêmeos. Sim. E aí, 2 dos meninos nasceram surdos. E eles acabaram me procurando para poder, né, eu dar o caminho das pedras para eles, para a cirurgia dos meninos. Os meninos fizeram o implante coclear e estavam evoluindo assim muito mais que o Davi. E aí a Flávia, de novo, Monique, vai num neuro. Eu demorei 6 meses para poder procurar um neuro. Eu acho que eu já estava tão exausta de lidar com a sepsemia, depois com o implante coclear, com a gravidez. Né? Eu estava realmente muito exausta e eu não queria lidar com mais uma coisa. Só que aí teve um momento que eu falei, não, Monique, é isso, enfrenta. Foi como se fosse um luto, assim, sabe? Eu de verdade... Mas o luto quando você descobriu já que ele era autista? Eu acho que foi um Que ele tinha um pré-luto, autismo. porque eu já sabia que tinha algo diferente. Sim. Ele já começou com movimentos repetitivos e emissão de som repetitivo também, que é a ecolalia, né? A Nina fez também. Então, eu já falava, gente, tem alguma coisa... Porque eu já tinha sido mãe do João, né? Eu também tenho um João, de 25 anos. Eu já tinha sido mãe do João, eu já sabia, né? Por mais que as crianças não são iguais umas com as outras, mas a gente consegue perceber alguns sinais, né? Sim. E aí, foi aí que depois eu procurei uma médica lá no Rio, doutora Carla Gicovati. Muito maravilhosa também, e foi muito engraçado, porque eu cheguei lá e falei bem assim, doutora Carla, o meu filho fez implante coclear, contei tudo pra ela, a história, e falei, olha, na hora que você examinar o Davi, pode me falar direto. Você não precisa dar voltas. Sim. Muito engraçado, eu já fui lá, não, pode ficar tranquila que eu não vou dar voltas. Falei, eu tô preparada. Foi engraçado que eu acho que esses 6 meses foi justamente para eu criar forças, de novo, para ouvir o que eu já sabia que eu ia ouvir. Sim. Né? E aí, porque eu fui percebendo, o Davi tinha sensibilidade com luz. Quantos anos ele tinha? 2 anos e meio. Nossa, foi um atrás do outro, assim, né? Foi uma situação atrás da outra. Uma situação atrás da outra. Precisei ser muito forte. Caramba. E aí, ela já falou, ela sentou meia hora com o Davi no chão e ela falou assim, teu filho é autista moderado. E aí a gente começou com, né, iniciamos com medicamento na época, medicamento que o Davi usou por 7 anos. Medicamento pra quê que ele tomava? Porque ele estava com, neste período, ele estava com bastante movimentos repetitivos. A gente queria que ele conseguisse focar, diminuísse esse... Acalmar um pouco para que ele conseguisse evoluir na parte auditiva, né? E aí o Davi consegue hoje falar? Pouco, consegue. Porque por muitas vezes ele tirava o aparelho. Eu lembro no período
da infância do Davi, por muitas vezes ele tirava o aparelho. Ele já sumiu com o aparelho. Agora há pouco, né, também? Inclusive agora ele jogou os aparelhos fora, né? Agora a gente já está no caminho de novo para conseguir novos aparelhos, mas sempre tive um desafio para o Davi usar o aparelho. Sempre foi um desafio e isso eu coloco na conta do autismo, com certeza. Com certeza. Né? Com certeza. Então, e outra, o autismo também vem acompanhado aí com uma sensibilidade auditiva, por exemplo. Então, né, que a gente sabe que tem. Deve incomodar demais. Aí tem os dois lados. Os dois lados. Você quer amplificar, mas se amplificar incomoda. Exatamente. Monique, é verdade. Né? Porque ele vive num mundo de calmaria. De repente vem o som. Muito mais sensível. Muito mais sensível, né? Que ele é. Então, acaba. É de verdade um desafio também para ele. E aí, com quantos anos, assim, por que você resolveu vir para os Estados Unidos? Foi por causa do Davi para procurar terapias? Porque aqui a gente tem essa facilidade, né, para tratamento. Sim. Então, nós chegamos aqui nos Estados Unidos em 2017. Tá. Né? Assim que a gente chegou, a gente morou primeiro em Hollywood, a gente viu, a gente ainda não sabia de todas as informações, né? Tudo que o Davi para onde ir, muito bem, mas a gente não gostou, né, dos suportes da escola lá, e a gente veio para South Bay, que era mais a nossa cara, as melhores escolas, tem a praia perto da gente, muito bom. E um climinha muito de cidade pequena, muito né? Delícia. É delicioso. Então, a gente veio pra cá, pra South Bay, e o Davi já começou a estudar em escolas, assim, nota 9 de 10, nota 10, né, 10 de 10. E teve o acompanhamento que a gente procurava, que é o que não tem no Brasil, né? Que são as classes para crianças com necessidades especiais. Os IPs. Né? Que muitos dizem que isso não é inclusão, mas essa é a verdadeira inclusão. É isso que ajuda nossos filhos, né, a evoluírem. Isso, e a poder ser eles mesmos, né? Porque cada um ali tem uma linha do tempo. Cada pessoa tem uma linha do tempo, né? Eu não consigo ver o Davi, por exemplo, no Brasil, precisando estudar para uma prova de vestibular. A Nina, por exemplo. Impossível. Mesmo né? assim, aqui eu ainda acho que é bem retrógrado assim, as escolas. A gente aprende o que nossas avós aprendiam. Isso não existe mais, o mundo é outro. Né? É verdade. Eu acho que já esse sistema vai começar a cair. Eu acho que nossas crianças vão ir para ajudar nessa mudança. Sim, né? Sim, eu acredito nisso também. Mas o Davi foi acolhido numa classe com crianças com necessidades especiais, com um professor que estudou para lidar com ele, né? Com um monte de assistentes para poder lidar com essas crianças, né? E aí trazendo para essas crianças a possibilidade de ir para uma excursão, de ter contato com outras crianças. Muito bacana. É muito bacana, né? Eu falo, os Estados Unidos é uma verdadeira... A inclusão aqui é sensacional, pelo menos aqui onde a gente vive, né? Exatamente. Aqui na Califórnia. Aqui na Califórnia, é um dos melhores estados, né? Para crianças com necessidades especiais. A inclusão geral, assim, né? Para a inclusão geral. Vários suportes também, né? Muito bacana mesmo. Então, acho que foi uma decisão maravilhosa a gente ter vindo, né? Hoje o Davi, inclusive, assim, a gente que vai... Os nossos filhos vão crescendo, a gente vai envelhecendo, né? Eu acho que nem me fala, né? Você está maravilhosa. Tão rápido. Você, uma boneca. Eu acho que o maior medo da mãe atípica é a gente ir e deixar os nossos filhos. Esse é o medo de todos. É o medo de todas as mães, né? E aqui a gente encontra, assim, um aconchego em relação a isso, né? Os nossos filhos podem ter moradia assistida. Nossa, muito. A gente acabou de fazer a Trust. E nessa Trust eles têm uma coisa que é para crianças com disabilities e que protege eles de tudo. Para eles nunca faltar moradia, o mais legal, nunca faltar o dinheiro para eles. Isso, e o legal, eles recebem um dinheiro. E outro ponto muito legal também, a gerente, né, que a gente chama aqui de manager, né, a manager deles, conversa com eles e fala, você tá bem? Você tá feliz? Você tá precisando de fazer alguma coisa? Você tá precisando de fazer algum esporte? Você tá, né? O que eles gostam, o que você gosta de fazer. Então, isso é pro resto da vida deles. Olha que coisa maravilhosa, gente. Isso não existe. Isso é lindo. Isso é muito maravilhoso. Quando fala que aqui os Estados Unidos é o país, como é que é? É a mãe, né? Não, é a mãe, mas tem uma fala que todo mundo... A gente sempre fala, a terra dos sonhos, não, como fala? California Dreaming, os Estados Unidos, o sonho americano. O sonho americano. O sonho americano existe. É de verdade. É uma batalha, não é glamour quando a gente chega aqui na Monique. A gente passa, assim, que você chega aqui, você não é ninguém. Sim. Né?
Você não tem crédito. Você tinha uma vida no Brasil que você não vai ter aqui quando você chega. Você pode ter dinheiro, você não vai ter. Sim. Então, mas depois que você como fala, gente? A palavra. Estabiliza. Se estabiliza. E você faz amizades, vê seus filhos felizes na escola. As primeiras nossas amigas são as mães de amigos da escola, né? Sim. E a gente vai fazendo um círculo e cada dia, até hoje, cada dia mais, eu conheço coisas que eu não... Sim. Às vezes eu perco coisas que tem que fazer, eu falo, gente, mas eu não sabia disso, né? Porque não é da nossa cultura, mas é muito bacana, vale a pena, né, Monique? Sim, vale a pena. Mas para você foi bem difícil. Como foi chegar aqui com 2 crianças, o começo? Foi um grande desafio, né? Porque eu não falava inglês. Não falava inglês, Eu não falava inglês, nada. Então, eu tive que, de fato, me virar, né? Caramba. Mas eu acho, hoje, olhando para trás, eu acho que esse processo, ele nos amadurece tanto. Muito, muito. Ele faz a gente se tornar uma pessoa melhor. Eu falo que eu tenho 2 estágios na minha vida que me ajudou a me tornar uma pessoa melhor. O primeiro foi meus filhos, né? Sim. Principalmente o Davi. Né? Eu acho, não estou romantizando o autismo, eu sou a primeira a não romantizar, você sabe. Não, a gente sabe das dificuldades. A gente sabe das dificuldades, o autismo é muito difícil. Muito difícil. Mas eu costumo dizer que as pessoas que têm uma pessoa com necessidades especiais ao lado, ela é uma privilegiada. Privilegiada. Porque ela tem a chance de olhar para o lado e ver o outro lado do mundo, assim, né? Com outra perspectiva. E evoluir. Fortalecer por dentro. Ela consegue dar muito mais valor. Eu falo, Davi é uma chance tanto para os meus pais, para os meus irmãos, para todo mundo evoluir. Para todas as pessoas ao redor evoluir. Então, quem tem preconceito com a pessoa com necessidades especiais, ela recusa a própria evolução. Né? Você sabe que eu fiz uma entrevista com um português, o Daniel Salamando, foi muito legal. E ele falou, sabe o quê? Que quando alguém faz um mal para ele é autista também, ou não entende ele, ou ele sofreu muito bullying quando era criança, hoje ele não tem raiva dessa pessoa. Porque ele sabe que essa pessoa não entende, ela não evoluiu ainda, né? Então ele leva tudo no amor e na paz, assim, sabe? Ele entende todo mundo. Olha que bonito isso que ele sente. Sim, maravilhoso, né? Ele tem um coração maravilhoso. O Davi foi diagnosticado, qual o nível de suporte? Nível suporte 2. Né? O autismo moderado, que a gente chama no Brasil, agora mudou, né? Para o nível de suporte. A Nina também foi nível de suporte 2, mas acho que com todas as terapias hoje, ela cozinha, ela faz tudo. Acho que ela é um nível de suporte 1. Mas o Davi, ele tem uma independência em casa de fazer as coisas? O Davi, ele tem uma independência, ele sabe tomar banho sozinho, ele sabe fazer o hambúrguer dele, que bonitinho. Ele sabe fazer o chocolate milk dele. Se você deixar ele tiver que ir pra academia, de repente ele tem uma memória fotográfica, assim, de aonde ele vai, por perto de se virar? Então, eu não permito que o Davi ande sozinho, nem fique sozinho em casa. Mas se precisasse um dia... Ainda, eu acho que ele teria essa competência. Tenho certeza que ele teria essa competência. Mas eu não tenho coragem de deixar, porque a comunicação dele ainda ela é muito prejudicada, né? Ele não consegue se comunicar a ponto de todas as pessoas entenderem ele. É para isso que a gente está aqui, para isso existe o Out of the Box, existe essas mães maravilhosas. O projeto da Monique, a gente nem falou, essa mulher aqui, ela tem um Embrace Gems, que foi seu primeiro Instagram, seu primeiro projeto, né? Foi. Conta Na verdade, eu comecei com Vencedores Autismo, porque eu olho para o Davi e eu acho que ele é um baita vencedor, né? Ele venceu a sepsemia, depois... Né, fez a cirurgia do implante coclear, lida com o autismo, então para mim ele é um grande vencedor. É um amor, E aí eu comecei o meu Instagram falando da história do Davi, falando da minha história com ele, né, tudo que a gente viveu, dicas para mães. Mas depois, em 2020, eu iniciei com as joias aqui nos Estados Unidos, né? Que eram as joias de prata. Que eram as joias de prata. E eu era cliente dela, porque na época eu amava prata. E aí, a gente se conheceu por causa disso. Por causa das joias. E aí, depois, o business acabou tomando mais o meu tempo, né? Requerendo mais ainda da minha dedicação para poder fazer crescer. Mas eu sempre tive a certeza que o autismo na minha vida é uma missão. É uma missão. Né? O autismo não veio na minha vida só por causa dos desafios, para que eu pudesse evoluir. Eu acredito que eu preciso doar de alguma forma, né?
nem que seja meu tempo ensinar, ou algum valor, né, monetário. O amor, ajudar outras pessoas. Ou algum valor monetário, financeiro, Sim, né? Com certeza. E aí eu iniciei com o Embrace Gems, que é um projeto em que dá suporte para mães solo atípicas no Brasil. Nossa, porque que a legal. gente sabe o que as mães... Muito difícil as dificuldades que elas passam. Exatamente. Então, parte do meu profit, do meu lucro, né? Eu escolho uma mãe ou duas mães e aí eu dou para elas remédio, dinheiro para poder pagar o aluguel. Isso é muito legal. Um descanso para o mês tão delas, difícil, né, no Brasil. No Brasil é muito difícil. Tão difícil. De verdade, e outra coisa também que é difícil. Hoje, por exemplo, eu abri, estavam pedindo doação. Eu ia doar, aí tudo eu mando pro ChatGPT, né? Aí eu mandei e falei, isso aqui é real? Aí ele falou, isso não parece real. Então tem gente que ainda consegue usar a nossa causa para poder se beneficiar. De alguma forma. Isso é muito triste, gente, mas a gente tem sempre que averiguar. Sim. Né? Isso. E aí o Embrace Gems existe até hoje? E aí o Embrace Gems existe, né? Eu sou ligada no Sul, tem uma ONG que se chama O Colo de Mãe. Então a Duda... O Colo de Mãe. A Duda, que nasceu inclusive na época da enchente, Nossa. Que aconteceu no Sul. Sim. Pela mãe da Duda ter um filho autista também, eles entenderam a necessidade dessas famílias autistas de que estavam perdendo suas casas. Nossa, meu Deus. E aí eles começaram a acolher essas mães, né, em escolas, onde dava para poder acolher. E aí nasceu o projeto deles, que é o Colo de Mãe. Que projeto legal. Eu conheci a Duda num seminário sobre autismo em Miami que eu fui. A Duda do Sul. A Duda do Sul. Tá. Aí a gente se conheceu lá. E a gente criou uma conexão. E aí, quando eu iniciei com o Embrace Gems, eu me conectei com ela. Justamente por causa de que, às vezes, a gente não pode confiar. Então, ela me passa a mãe e eu dou suporte para a mãe que ela me refere. E, Monique, se alguém que está ouvindo a gente, assistindo a gente hoje, quiser ajudar essa instituição aí da Duda, tem como? Sim, tem como, né? Vocês podem entrar em contato com o Colo de Mãe. Vocês vão deixar o arroba aqui, né? Vamos deixar, vai passar. Deixa o arroba do Colo de Mãe aqui. E vocês podem entrar em contato com a Duda. Ela é uma das presidentes da associação. Que bacana. E com certeza as crianças vão lá, fazem terapia. É muito bacana. Eles oferecem terapia. É isso que o Brasil precisa. Porque se a gente for contar com o governo, a gente não vai ter nada. Sim, então exatamente. São mães, pessoas como nós, né, que vivem isso. É. E principalmente a gente vive isso aqui, a gente sabe o que nossos filhos são capazes Sim. de evoluir e o tipo de terapia que eles precisam, sim, né? Sim. E é isso, a gente dá as mãos, estamos juntos, né? Exatamente, isso é uma missão. Eu creio de verdade que é uma missão da nossa vida, né? Igual você tem o Out of the Box aqui, onde você conta a história de tantas pessoas, né? E leva o Empathy Motion também. Exatamente. Que eu vou pro campo de batalha ali com as crianças, que o Davi é meu aluno também. E eu aprendo mais do que eu ensino, vou te falar. Com certeza. É uma dádiva pra mim, cuidar dessas crianças. Que você falou que ele tava meio agressivo com você. Ele passou 2 meses muito agressivo comigo, né? Agressivo mesmo, me batendo no irmão, né? Tacando o que tava na frente. E o que era? Você acabou não me contando. Sim, a puberdade, eu acho que ela é o número 1 aí da causa maior. Ele não se entendeu, né? O que tá acontecendo com o corpo dele. A parte, né, hormonal mesmo, enfim. Eu acho que ali ele também é uma idade que ele começa a ter muita força, né, pra fazer um monte de coisa, inclusive pra bater, né? Eu sei, eu vivi isso aqui também. Ele é forte, exatamente. Mas também o Davi, ele tem um comportamento um pouco assim, opositor, né? Quando ele quer algo. Eu acho que é do autismo isso também, né? Esse comportamento opositor. Quando ele quer algo, precisa ser feito aquilo. Então, o manejo de comportamento ali... Como a gente aprende. Como a gente aprende. Não é simples, né? Não é qualquer um que consegue fazer. Eu estudei ABA, né? Eu fiz um curso online de ABA. Então, eu aprendi muito o manejo do comportamento, né? Mas você gosta do ABA? Ainda assim, eu gosto do ABA. Pra mim não funcionou. Eu gosto do ABA, mas eu gosto do ABA humanizado. Porque não são uns robozinhos em série. Porque, assim, já tiveram várias terapeutas lá em casa, né? Que, inclusive, de clínicas ótimas,
mas que ficava atrás do Davi com o iPad, acende a luz 3 vezes, apaga a luz 3 vezes, levanta o braço. Teve uma que falou pra Nina vezes. assim, ó. Nina foi tomar um sorvete com a Nina. A Nina não queria de jeito nenhum. A Nina tem um feeling. Toda vez que ela falou alguma coisa deu certo. Então agora eu ouço ela, sabe? Impressionante. Vamos tomar um sorvete. Aí depois a Nina chegou em casa com a cara amarrada. Eu falei, o que foi? Ela falou pra mim assim, você tá tomando sorvete? Sorvete é pra ser gostoso, então você tem que sorrir. Sorria, você está tomando sorvete. A menina falou, mãe, o que é isso que você está me levando? Porque as pessoas que fazem aba, elas não fazem mesmo o curso ali, né, de Applied Behavior Analysis. Elas fazem como se fosse ali um curso só para aplicar o aba. Sim. Sabe? De aplicação do aba. Então, elas... Eu acredito que essa história precisa mudar. Né? Só as BCBAs que são mais ali, que tem mais conteúdo, que sabem realmente, né? As BCBAs são as pessoas como se fossem as gerentes dessas pessoas que aplicam o aba, né? Que montam ali a estratégia, né? Da evolução, enfim. Então, assim, o Davi, ele teve várias pessoas que aplicou o aba com eles ele. iam em casa aplicar o aba? Ótimas. Eles iam na minha casa, eram 3 horas por dia. Você deixava ele sozinho? Não. Não, né? É isso que eu ia falar. Eu tenho medo de botar a gente na minha casa. Infelizmente, não tem como, né? Eu ficava em casa, eu nunca deixei ele sozinho com nenhuma pessoa que aplicou o aba nele. Você chegou a ouvir falar do RDI? Não. É Relationship Development Intervention. É muito bacana. Eu vou passar para você, eu entrevistei ela. Ela é croata e ela faz esse trabalho e é muito legal. Que legal. Que eles fazem primeiro com os pais. Porque primeiro é a aceitação, né? Sim. Da família. Então eles preparam a família e depois a criança. Aí então o trabalho conjunto. É lindo o que eles fazem, Monique. Eu vou passar a entrevista, depois você me conta. Tá no Out of the Box lá. Eu fiz entrevista acho que uns 2 meses atrás. E eu acho que isso é até uma coisa bem legal para falar para as mães, porque na minha concepção eu carreguei o luto comigo até eu começar a estudar. Para conhecer, ter conhecimento, com certeza. Enquanto eu não comecei a estudar, que foi depois que eu vim aqui para os Estados Unidos, aconteceu uma avalanche aqui comigo nos Estados Unidos. Tanto que eu evoluí, aprendi, né? Me desafiei. Mas depois que eu comecei a estudar sobre o autismo e sobre aba e sobre as possibilidades que o meu filho tinha, eu entendi que essa era a minha missão. Foi a hora que a chave virou. Ao invés de eu entender... Ficar no luto, perguntando para Deus por quê, né? E questionar os comportamentos do meu filho, às vezes que ele tinha estereotipia. Hoje eu aceito meu filho. Hoje, quando eu tô na rua com ele, eu não me importo que ele tá fazendo estereotipia. Tá vendo? Isso que eu ia te perguntar. Não. Você se arrepende alguma vez de antes de você estudar, você ter criticado ele, ou ter... Porque eu tinha essa mania antes de não querer incomodar os outros. Mas posso te falar uma coisa? Isso, na minha vida, eu não sei na sua, mas na minha vida isso está diretamente ligado com o Brasil. Porque eu acredito muito que no Brasil as pessoas, elas julgam muito as outras. Exatamente, verdade. Aqui então, é bem diferente. No Brasil, eu acho que eu fazia isso até para proteger o meu filho. Sabe? Sim, sim, total. Total. Então, eu ficava até agressiva. Sim, eu ficava agressiva até com as pessoas, sabe? Então, eu precisava... Aqui não. Aqui, se em algum momento eu falo... Porque o Davi grita, né? Se em algum momento eu falo... Ai, desculpa, I'm so sorry e tal. A pessoa fala... Não peça desculpas por causa disso. Olha que bacana, é verdade. Né? O americano não critica. Então, assim, de verdade, aqui eu me sinto acolhida, eu me sinto respeitada. É verdade. Apesar de nas escolas e nas crianças, por serem crianças também não tem um amadurecimento. Não tem um amadurecimento, mas eu acho que aqui a gente está muito mais avançado que no Brasil. Isso é parte do Empathy Emotion, é entrar nas escolas, é fazer palestras, é ensinar também essas crianças exatamente. Um trabalho muito legal que os Estados Unidos tem é que quando as crianças são do Special Need Class, né, eles pegam crianças... É Nina! Então, eles pegam crianças da classe General Education. General Education, para atuar na classe de crianças com necessidades especiais. Então, cada criança tem ali 2 tutores. Olha que coisa legal. Eu tô vivendo isso. A Nina tá indo 3 vezes por semana. E ela tem um grupo de special needs que ela ajuda. Ela leva os papéis, ajuda com a pronúncia. Isso. Ela tá se sentindo... E a Nina é autista. Ela tá se sentindo super útil. Isso é muito ela chega legal. Feliz que ela trabalhou. Foi pro Farmers Market com a turma. Ai, que fofo. O Davi também foi. Foi? Agora eu tô levando eles. Não sei se vocês querem ir. A gente tá indo sexta-feira pra Knott's Berry Farm. Eu tô indo com a Nina
com mais 2 da Special Education e mais amiga dela que é da Special Education. Que legal. E mais 2 mães, temos todos. Se vocês quiserem ir com a gente, levar o Davi. Sim. Ia ser muito legal. Não, o Knott's Berry Farm é bem legal. Então, já fiz o convite. Vocês querem também? Sim, mas essa é a diferença. Então, assim, se eu pudesse deixar para as mães, assim, um recado, algo que funcionou na minha vida, eu sei que cada caso é um caso, né? Às vezes a pessoa não tem possibilidade de estudar ou de se dedicar o tempo para isso, mas foi algo que de verdade mudou a minha percepção, o meu comportamento e a minha aceitação também. Foi como se eu tivesse tirado 100 quilos das minhas costas. Eu abracei o meu filho, eu entendi a causa, entendi que essa era a minha missão. É, isso aí, procurar informação, procurar estudar, né? Monique, então, o recado que você deixa para as mães é se informarem, abraçar os seus filhos. Abraçar seus não filhos. Desistirem. Não desistirem. Eu sei que é muito desafiador, né? Eu não tô aqui romantizando o autismo, nem falando, né? Se eu pudesse escolher, o meu filho realmente ele não teria o autismo, claro, né? Mas eu entendi que já que tem, eu preciso abraçá-lo, eu preciso fazer o melhor por ele, eu preciso me dedicar a ele, né? E permitir, né, que essa parte da nossa vida seja para nossa evolução e não para o nosso... Exatamente, isso que eu ia falar. Nosso sofrimento, pesar, né? Porque se você pensar, a gente não tá aqui a passeio. Não. Cada um tem a sua missão nesse mundo. Essa vida é uma escola. É uma escola. Você vai ficar chorando. É o que o Du sempre fala no treino de jiu-jitsu, né? Ele fala, problema todo mundo tem. Depende de como você vê e como você cuida dele. Exatamente. Né? Como você leva. Então não é romantizar. É você sempre ver que isso aí veio por um motivo, que está trazendo evolução, que você está ajudando o seu filho. Então são coisas maravilhosas. Isso. Né? E se a gente puder espalhar isso para o mundo de alguma forma, igual você está fazendo agora através do podcast e, enfim, ajudar de alguma forma. Sim, a gente sabe que tem níveis muito difíceis, mas muito difícil. Tem ajuda e Deus é milagroso e a gente está aí. E a gente conta que o governo do Brasil também toma uma postura, né, parece que você sabe que eu estive em Brasília agora, tem as vagas para autismo, algumas coisas eles estão fazendo para ajudar, né? Mas a gente precisa de muito mais. Precisa de muito mais. Essas mães atípicas, elas precisam de um valor mensal. Precisa de clínicas, de terapias. Elas precisam receber esse valor mensal, independente delas conseguirem trabalhar, porque lá é assim, difícil, né? Se elas trabalham, elas perdem o suporte. Como assim? Como assim? Elas têm que ter gente que faz, que tá lá, que, tipo babá. Uma pessoa que cuide das crianças, de confiança, um lugar que possa deixar para elas trabalharem e terem uma vida. Porque uma mãe infeliz desse jeito não consegue criar uma criança especial. Né? Agora vamos para uma parte linda também, que é a Monique Miranda. Que a gente estava falando das pratas, que era Love Silver, né? A gente acabou de falar do Love Silver. Não, a gente não falou então do Love Silver. A gente falou só que eu comecei com as joias, né? Mas a gente não se aprofundou no assunto. Eu acho que todas as pessoas que vêm para os Estados Unidos, em algum momento, por causa porque as pessoas romantizam essa parte também, né? Acham que a gente está só na Disney e na Marshall. Mas não. Então, eu acho que todas as pessoas que vêm para os Estados Unidos, elas passam por um momento de se perderem. Né? Então, eu passei por esse momento de me perder de mim, assim. E eu sempre que foi isso? Se perder de você. Toda pessoa que vem para os Estados Unidos, eu acho que ela se submete a todos os tipos de trabalho, por exemplo. Sim, né? Verdade. Então, e tem gente que fica muitos anos nessa. Fica muitos anos. Que acostuma, né? E que acostuma. E que tá tudo bem também. Sim, né? tudo bem, isso, cada um. Isso de verdade não é um problema. Não diminui ninguém. Isso. Certeza. Mas... Pra mim, eu queria me voltar a ser essa Monique aqui, que gosta de se arrumar, que gosta, sabe, de joias, que gosta de estar maquiada. Sim. Eu respeito também quem não gosta disso, mas eu amo isso, sempre amei. Desde a minha adolescência, minha infância, eu sempre gostei de me arrumar. E é assim que eu me sinto bem, é assim que eu sinto que minha autoestima tá elevada e me coloca forte, feliz, forte, para enfrentar as batalhas da vida. Porque, além de tudo, somos espelhos para os nossos filhos. Exatamente. Você acha que o Davi, o Matheus, o João, eles querem te ver mal em casa, chorando, lavando prato? Não, de jeito nenhum. Olha que mulher linda, forte, né? Conta pra gente da Love Silver pra Monique Miranda. Isso, e aí...
Eu até contei a minha história, exatamente, o vídeo saiu hoje, né? Eu assisti, lindamente. É a minha história das 32 peças, né? Que eu comprei as primeiras 32 peças de prata e acreditei que eu ia vender essas 32 peças e por aí eu fui começando, né? Crescendo, Você vendeu até na praia, você falou que você vendia. Eu ia na praia para vender, para as meninas. E aí foi crescendo, eu fui acreditando. E eu sempre tive esse espírito empreendedor, porque a minha família é assim. Tá vendo o espelho? De empreendedores, de trabalharem muito. Então eu tenho isso no meu sangue, né? De trabalho, de correr atrás, de acreditar, de perseverança, né? Meu pai, ele é essa pessoa para mim, esse espelho para mim em relação ao trabalho. E foi assim, algo que eu sempre fui apaixonada, que eu sempre gostei de me vestir um pouco mais básica, com cores mais neutras, e sempre amei me encher de joias, e um monte de bijuteria. Então eu sempre tive um pouco desse meu lado, e eu falei, ok, vou investir em joias, e fui. E aí depois a gente passou de Love Silver, né, porque eu só trabalhava com pratas, e aí eu comecei a estudar sobre o mundo do Fine Jewelry, né, que são as pratas, as joias em ouro 18 quilates, com as gemas pedras naturais. Maravilhosas. Exatamente. E agora a gente está aqui, né? Mas é só o começo ainda. Mas é um crescimento, uma evolução enorme. E eu acompanho a Monique, sou cliente dela desde as pratas. Sim. Agora entrando no ouro. Sim. Que eu tô sempre usando Monique Miranda, sempre. Sempre. Aí vocês têm que dar uma olhada. E você sabe que eu sempre fui uma fã, sempre falei que você é uma guerreira, né? Porque todas as batalhas, e você vence elas batendo no peito. Sim. E o seu crescimento, eu acompanho. E assim, eu bato palmas para você, sempre pra ti. Obrigada, Cida. Você é uma inspiração para todas nós, para todos que estão assistindo aí. A gente não deve nunca se encolher e viver uma vida que a gente não é feliz. Não importa o que seja um desafio, que seja um casamento, que seja uma amizade que acabou, ou que seja alguma coisa financeira, nada é problema. Sim. Você tem que estar feliz, acreditar nos seus sonhos e fazer o que você gosta. Exatamente. Não é? É o que você falou. Eu amo ser assim, é assim que eu vou ser. Exatamente. A gente, na vida a gente escreve o roteiro e faz a direção. E nada que entra na nossa vida para nos diminuir, eu acho que precisa permanecer, né? Então, é isso. A gente precisa continuar. Seguir. A gente tem que ouvir aquela vozinha, né? Sempre tem uma vozinha ali que você sabe que o que te faz mal. Tem. Eu acho que todo mundo nasceu para ser grande de alguma forma. Sim. Quando eu falo grande, não é cheio de dinheiro, não. É feliz mesmo. Feliz, contemplar a vida, né? E cada passo que você dá, eu acredito que o universo te ajuda. Cada passo que você vai dar em busca do seu sonho, da sua felicidade, né? Verdadeira, o universo vai se mexer para você, para te ajudar. Sim. Então não tenham medo, né? Não tenham medo, somente coragem, just keep going. Just keep going, acreditem. Isso. Nada pode parar a gente, hein? Nada pode parar a gente. Mulheres fortes, mães, as que não são mães também, mas somos mulheres, somos fortes. Sim, e não é sobre romantizar, mas é sobre a gente, na vida eu acho que a gente precisa escolher olhar para o lado positivo das coisas, né? Olhar para o lado positivo, então, olhar para o lado positivo e seguir. Monique, eu quero acabar hoje aqui. Olha, eu vou dar... Esse aqui é a arte da Nina. Ai, que fofa! Ela fez do Out of the Box. Ai, que linda! Eu já quero usar. É um presentinho pra você do programa. E a Nina vai se inspirar muito em você. Ah, é? Olha as colarzinhas, ela tá trabalhando. Que fofa! Ai, que bonitinho, Out of the Box. Pronto, mais uma joia no meu pulso. E eu queria te agradecer muito pela presença aqui hoje. Estamos juntos, somos vozes, estamos sempre juntos. Contem comigo aqui, com a Monique. Com toda certeza. É isso aí, vamos fazer. Eu também queria te dizer, você fala que você me admira muito, eu também te admiro muito. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu vim falando pro meu irmão no caminho. Eu já tô chorando na conversa. Eu vim falando o quanto você é doce, o quanto você é empática, o quanto você é generosa. Né? Então, estar do seu lado e fazer essa caminhada junto com você é maravilhoso, tá? Obrigada pela sua amizade. Você sabe que I love you, né? Obrigada, te amo. A outra, parabéns, viu, por tudo, pelas suas conquistas sempre. Que Deus te abençoe sempre, tamo junto. Você tá no microfone latindo. É. Obrigada, gente. Obrigada, tchau. Tchau.